tripping, get you right. Should've look good in the moonlight. All this pussy nigga so bad, my spotlight. Boa noite, meus amores, lindos carretéis e minhas linhas, aqui no nosso canal Fechecler. Hoje, no Tricotando, tenho o prazer de receber essa minha amiga, uma atriz polivalente, Carla Soares. Meu amor, que bom ter você Ah, aqui. estou muito feliz. Nossa, eu recebi seu convite de uma maneira assim. Eu fiquei muito honrada de você, né? Eu sei que a gente está sempre, né? Pode demorar um tempo, como você falou, que a gente não se vê, mas parece que quando a gente se encontra, nada mudou, né? Tudo continua naquela mesma intimidade, na mesma. E assim, eu fiquei muito lisonjeada pelo convite, fiquei muito feliz mesmo de fazer parte dessa sua história, de alguma forma poder contribuir com esse seu diário, né? Que esse seu trabalho que você está colocando aí, suas histórias, e fazer parte delas. Estou muito feliz Eu mesmo, agradeço obrigada. demais a você e eu tenho que pedir milhões de desculpas a você, o seu marido. Gente, eu conheci vocês tão jovens, acompanhei o namoro, acompanhei tudo e eu sempre com essa minha cabeça enlouquecida, trocando os nomes todos. Carla, eu preciso. Gente, olha só, eu fiz uma gravação um tempo atrás no canal, mas lá do Papo Zíper, e eu falo do casamento de Carla, que é, ou seja, ela é minha família, a família dela é minha família. E eu sempre chamava o marido dela por Guilherme ou Gustavo. E eu jurava que era um dos dois. Não é, gente. É Rodolfo. Adolfo. O nome dele é Rodolfo. E, Carlos, também falei que você morava na Colômbia e não era na Colômbia. Eu troquei você de país. Olha que loucura. E não é na divisa. Me lembra. É em Corumbá, foi em Corumbá, na divisa com a Bolívia. Corumbá fica em Mato Grosso do Sul. Perfeito. Era como, vamos dizer assim, Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz, sabe? O Pulinho estava na Bolívia e Bento Ribeiro era em Corumbá e Oswaldo Cruz era na Bolívia. Tipo Perfeito. isso, é. Bom, vamos começar. Carla, eu queria conversar com você. A minha primeira pergunta é o seguinte: a gente se conhece há muitos anos. Nossa, nós temos uma história muito sólida, né? Nós temos alicerces mesmo na nossa história de trabalho, de vida pessoal. E eu queria que você lembrasse como é que nós nos conhecemos, como aconteceu esse nosso encontro. Então, a desmemoriada, você tem o problema da. Eu também, a desmemoriada, a atriz desmemoriada. A minha irmã que fala assim, Carla estudou com você. Quando ela assistir, ela vai lembrar. Marcela estudou comigo? Ela lembra mais do que eu. Mas, enfim, eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro de várias situações, né? E lembro, assim, muito, assim, que engraçado, que mais do que lembrar, né, de todo esse momento, eu tenho uma sensação, é uma lembrança afetiva, sabe? Assim, Sim. de um momento muito feliz da minha vida, que foi aquele momento que a gente ia todo final de semana lá para a Banerj Era para muito. fazer o curso de modelo e manequim, que a gente passava o dia lá, né? Tinha a hora do almoço, depois voltava para tarde. Foi lá que eu reencontrei, porque, na verdade, eu já conhecia meu marido, mas que eu reencontrei o meu marido, então tem toda uma história, né? O casamento foi lá, que você até fala, né? E, assim, foi esse encontro. Eu digo, assim, e engraçado, que esse curso, né, de modelo e manequim, na época era modelo e manequim, porque era um momento onde, né, todas as meninas, hoje também, mas naquele momento as meninas queriam ser modelo e manequim, né? Tinha aquilo. Então aí minha mãe, vamos fazer o curso de modelo e manequim. Mas ali o seu curso era muito mais do que isso, sabe? Não era um curso que a gente até falou que você hoje, né, tem um foco nisso, não sei se na época você tinha essa consciência, que você trabalhava a autoestima dessas meninas, né, que estavam lá com você, no caso eu, minha irmã, né, trabalhava essa união entre o grupo. Era isso. Era muito assim, nós éramos realmente uma família,
né? E todo mundo ali se ajudava, não tinha uma competição, sabe? Era um clima que e nem por isso não tinha disciplina, não. Tinha muita disciplina. Tinha muita disciplina. Tio Helder era bem ali. Só que tinha todo também esse outro lado, que eu acho que naquele momento era muito intuitivo, né, de sua parte, não era uma coisa assim, como hoje você tem um conhecimento, né, da importância desse trabalho, né? Na época eu acho que não existia isso, era uma coisa intuitiva, né? Você estava fazendo dentro daquilo que você sentia que era necessidade do grupo, enfim, né? Não existia esse olhar muito voltado, aliás, embasado por um conhecimento que hoje você tem, né? Mas na época eu acredito que não tinha, também nem se falava sobre isso, né, Helder? Eu acho que hoje, né? Ah, não se Hoje se falava. fala mais. Hoje se fala mais. E aí, já pegando esse gancho, né? Eu fui trabalhar uma época na prefeitura de Belford Roxo. Eu dei aula, né, na prefeitura de Belford Roxo, e como eu tinha que completar alguns tempos de aula, eles me colocaram num projeto que tinha aos sábados chamado Escola Aberta. E esse projeto Escola Aberta, como eu dou aula de teatro, sou professora de artes cênicas na rede lá do município, também era professora de artes cênicas, eles me colocaram aos sábados para dar aula de artes cênicas. Só que a oficina de artes cênicas, no sábado, não iria completar, somente a oficina de artes cênicas, não iria completar a carga horária. E aí, o que eu fiz? Inventei, né? Eu não tenho a expertise que você tem, mas muito inspirado do que você fazia. Eu acho que eu nunca te falei isso, né? Mas Não. muito inspirado, estou falando agora, aproveitando isso, muito inspirado do que você fazia na época. Eu montei, além da oficina de teatro que tinha, eu coloquei uma oficina que eu chamei de modelo e manequim. Olha que maravilha! Só que e eu trabalhava a autoestima dessas crianças. Que maravilha, Carla! Eu fazia muitas das coisas que eu lembrava, né, do que você fazia. Claro, misturava um pouco com alguns exercícios de teatro que eu tenho conhecimento, mas muito. E eu fazia foto das crianças, montava estúdio. Na época, uma pena porque eu perdi a maioria das fotos, porque eu tinha um outro computador, estava nesse computador e ele se perdeu, enfim. Na época não tinha HD externo, né? Uhum. Eu tirava com a minha câmera, eu tinha uma câmera digital, eu tirava, montava, botava lençol, e aí fazia várias coisas, fazia muito trabalho, que na época eu lembro que você fazia também de pesquisa, a gente pesquisar imagem, de poses, né? Como eu tenho saudade daquele tempo de vocês. A juventude, ela não tem esse sabor que vocês tinham. Vocês se jogavam com vontade, apresentavam cada coisa assim maravilhosa. Você me deu de presente um texto que eu, quando o André, montamos essa parte da entrevista, eu falei para ele que eu seria o Clodoela, né? Uma mistura de Clodovil com Marília Gabriela, porque eu me lembrei de Bebe Camargo. Ai, que personagem maravilhoso foi aquele que você criou, me apresentou, e eu fiquei assim, eu não tinha visto, e eu fiquei no palco olhando e falei assim, gente, que é isso que a Carla tá fazendo? E uma agilidade pra lá, e colocou Marcela, e eu falei assim, gente, você me deu o texto de presente, tem guardado até hoje. Eu quero, porque eu não tenho. Tem guardado até hoje o texto. Me manda, porque eu lembro, olha, eu lembro flashes, você falando que a minha memória, eu lembro, mas a sensação, Helder, assim, de tudo que eu vivi, é como se tivesse guardado, é uma alegria quando eu falo, assim, quando eu lembro de alguns flashes, eu lembro de algumas coisas, não lembro de tudo. Por exemplo, eu não lembro do texto, mas não lembro do texto, lembro que eu criei. As meninas eram as irmãs Glóbulos Vermelhos. Eu lembro, mas eu não lembro do texto. E a gente fazia esse tipo de coisa, assim, que era muito, assim... E naquela época, eu acho que desde que eu nasci, eu queria ser atriz, né? Acho que eu já nasci querendo ser atriz. Eu não me lembro um momento da minha vida em que eu não quisesse. Só que eu não tinha, assim,
como eu vou dizer, eu não sabia, eu olhava, eu queria fazer aquilo, mas eu não tinha, quando eu era menor, né? Eu não tinha muita ideia, você é atriz, eu não sabia o nome, assim, mas eu sabia que eu queria estar ali, porque minha mãe sempre me levou ao teatro. Desde muito pequena, minha mãe sempre gostou muito de teatro. Então, ela ia, naquela época tinha aquele clube, era um clube, tipo, você pagava uma mensalidade e ganhava vários ingressos. Isso mesmo, vários teatros você tinha direito. Então, ela tinha isso, e tinha um amigo dela, como meu pai viajava muito, né? Mas tinha um amigo da minha mãe, que já é até falecido, que trabalhava com ela, no Banerj também, Ah, que era o Nilson, que ele adorava balé, adorava teatro, então ele era a nossa companhia, né? Então, para a gente não ir sozinha, ele ia com a gente, né? Ele era uma pessoa assim, muito culta, e gostava, então a gente ia junto, né? Eu, minha mãe, e tinha outras pessoas também, né? Mas eu lembro do tio Nilson, né? Que já infelizmente é falecido, mas tinha outras amigas também que iam e tal. E nós íamos para assistir esses espetáculos. Então, isso influenciou. E nessa época que eu entrei no curso, a minha mãe sempre teve muito medo, né? Assim, sempre teve muito presente ali o tempo todo com a gente, né? Assim, ela acabou me adotando. sempre nunca quis assim, deixar a gente muito solta. Por meu pai viajar muito, ela ficava com aquela responsabilidade, né? De estar ali cuidando da gente, também trabalhava muito. Então, ela tinha certo medo e ela achava que, né, se eu fosse fazer teatro, que ela... Ai, puxei aqui, ó, tá vendo? Sou estabanada também. E eu fosse fazer teatro, não, né, o ambiente poderia não ser legal e tal. E aquilo me angustiava muito. E uma vez, você falou para mim assim... eu não lembro se foi nessa apresentação da Bebe Camargo, eu não me lembro, Não, mas foi teve antes. eu não me lembro, teve um momento que você disse para mim, e aquilo me deu uma força para que realmente eu falei, nossa, realmente é isso mesmo que eu tenho que fazer. E eu nunca tinha, na verdade, acho que foi antes mesmo, porque eu nunca tinha comentado com você que eu queria fazer teatro, que eu queria ser atriz. Eu estava ali como uma menina que queria fazer curso de modelo e manequim. E aí Justo. você olhou para mim e falou assim, você não tem que ser modelo e manequim, você tem que ser atriz. E aquilo, eu falei, caraca, como é que ele... Sabe, sim, como é que ele descobriu esse desejo aqui dele? Será que está aparecendo tanto assim? Eu não tinha nem falado nada, simplesmente era uma aluna que estava ali fazendo curso de modelo e manequim, né? Não era uma... Eu me Não é... recordo que eu vi para você duas personagens dentro da passarela. A gente fez desfile, mas tudo meu era temático. E aí, o Sim. que acontece? Nós criamos uma amizade muito grande, eu e você, a Marcela e tinha a Ana Paula Ribolho. Aham. E aí, o que acontece? Nós trocávamos muito. Você sempre foi muito comunicativa, você vinha, conversava comigo, então criou-se um elo. Eu passei por uma dificuldade dentro do Abanerj, porque eu tinha um sócio, ele arrumou uma confusão, e quem me deu colo foi a sua mãe. Por isso que eu falei que ela me adotou. Eu sempre chamei ela Ah. de mãezona. E aí eu montei a Noviça Rebelde. Hoje todo mundo monta no Rio de Janeiro, mas nós montamos primeiro na década de 90, a Noviça Rebelde. E aí eu pedi para vocês assistirem o filme. Se eu não me engano, vocês levaram o filme para mim e nós colocamos no telão, lá naquela televisão grandona, que a sala tinha um televisor gigante. Aham. Nós assistimos, eu falei, eu quero essas cenas. E aí eu dividi para você e para Ana Paula. Ela tinha um teor muito bailarina, né, do balé, mas você não. Você incorporou a Julie Andrews. E aí eu falei assim, gente, você me lembra, Julie Andrews? Eu fiquei assim observando você. Mais à frente, ou essa foi a segunda, porque a primeira eu transformei você em Cleópatra, que eu vinha de Sim, Bicicleta. sim, eu acho que foi. Eu acho que primeiro foi a Cleópatra, Foi. Aí né? você veio de Cleópatra, você incorporou a Elizabeth Taylor, muito centrada, muito séria. E para você que era muito comunicativo, eu falei assim, gente, ela muda. Depois veio isso, e depois eu fiz Grease com você. Hoje todo mundo faz. E a gente fez na década de 90. E você fez a Sandy, eu fiz o John Travolta. E você deu um show, se tocou, a gente dublava a música do filme. Ah, Então, gente, ela é toda teatral, ela tem que ir para o teatro, tá nela, está
faz parte da respiração dela, ela tem que enfrentar o teatro, descobrir novas personagens e da vida, porque a Carla é totalmente teatral. E eu não errei. Você. E isso me deu uma. E foi uma coisa assim que me deu uma força, porque nossa, eu chorava, porque eu falava, mãe, eu quero fazer, eu quero fazer. E ela, não, 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 sempre tentando segurar por medo, né? Assim, porque ela não podia me acompanhar, né, Helder, assim, nos lugares, né? Teve um episódio seu que marcou para mim. Agora que marcou você, para mim, foi esse episódio que você chegou muito animada, depois desse papo que a gente levou lá na Banerje, muito animada, perguntando, você falou para mim assim, eu preciso de que você diga. O assunto foi mais ou menos assim. O que aconteceu, Carla? E você, muito eufórica. E aí o que acontecia? Falava ao mesmo tempo você e a Marcela, e a mãezona querendo falar. Vocês estavam nervosas, né? E aí ela falou assim: calma, fala. Né? Aí você falou assim: tem um teste para ser feito para uma personagem de uma peça que, se eu não me engano, era a Revolta dos Brinquedos. Foi a primeira peça que eu fiz. E eu sou apaixonado pela música oficial do filme A Revolta dos Brinquedos. E isso eu não te contei na época. É. Falou aquilo? Eu trabalhei na Revolta dos Brinquedos quando eu tinha 8 anos. Também não te contei isso. Ah, não. Entendeu? Eu trabalhei na Revolta dos Brinquedos. Ela foi readaptada, porque eu não sei se vocês tinham um brinquedo que era cruel. E eu fazia o brinquedo que era cruel nessa adaptação. Não, a menina. Então, a menina, eu fazia a personagem principal, que é a menina, Isso. que é ela que maltratava os brinquedos. Então, Na verdade, foi escrito. Eu não assisti o filme, mas provavelmente é uma adaptação, não sei. Quem escreveu esse texto que eu fiz foi o Pernambuco de Oliveira e o Pedro Veiga. Eu lembro do nome, eu sou esquecida, mas não esqueci do nome. Mas eu, inclusive, na época, eu acho que eu cheguei até a conhecer o Pernambuco de Oliveira, não me lembro. Ele chegou aí numa apresentação. Nossa, assim, foi uma. Na época, para a época, assim, foi uma conquista assim, muito grande, porque era um teatro da Zona Sul, que na época, né? Você falou, então, essa menina tinha a coincidência de que o pai dela era militar, se não me engano, o seu pai é militar. Não, meu pai não. O pai não, era técnico de futebol. Então, essa menina, ela é militar, essa que escreveu a peça. Então, naquela época tinha, como tem até hoje, o direito autoral. Então, ela modificou a história, manteve o nome, mas modificou. Então, eu era um brinquedo cruel que, de repente, ficava bonzinho no final, mas aprontava coisa. Então, ou seja, quando você falou na Revolta dos Brinquedos, na minha mente afetiva de 8 anos ficou aquela imagem. Aí você falou, abriu seleção para as pessoas poderem ir. O que você acha? Eu estou querendo ir. Vai. Aí você falou assim, mas eu não sou atriz. E você precisa de fazer teatro? Você fez aula com o Helder. Vai. E você foi. E você ganhou o personagem principal e disputou com várias atrizes. Quando você voltou, que você me contou aquilo, eu falei para você, não te disse, Carla, que você tem que entrar pro teatro? E eu vou te falar como é que foi esse teste. Foi muito engraçado. Esse teste foi assim, a minha mãe não sabia, né? Assim, minha mãe não queria. Uhum. Aí, esse teste foi no Sesc de Madureira. E quem me falou desse... Porque na época não existia internet, que nem hoje, né? Você tem acesso, né, a tudo. E eu perguntei para uma amiga que fazia cal, na época. Ela era irmã de um amigo meu, ela fazia cal. Aí eu soube que ela fazia cal, que é a Casa de Artes Laranjeiras, né? Que era, assim, um manche. Aí eu falei para ela assim, poxa, eu queria muito fazer teatro. Você sabe de algum teste que... Como é que eu fico sabendo, né? Como é que eu entro numa peça de teatro? Eu não tinha a menor noção, né? Aí ela falou, olha, eles colocam, às vezes, um cartaz lá e a gente fica sabendo, cartaz lá na escola de teatro, né? Aí eu falei assim, por exemplo, agora, tal dia, vai ter um teste para uma peça, mas eu não sabia nada do que era. Eu nem lembro, eu acho que eu sabia que era infantil, mas eu não sabia detalhes. E sabia o dia, o horário, no Sesc de Madureira. E nós ficamos ligados. Aí eu falei com a minha tia, Kiki. Falei, Kiki, eu tenho que ir nesse teste, eu tenho que ir nesse teste. Ela, olha, sua mãe vai reclamar, que não sei o quê. Aí eu acho que eu falei com você no domingo, porque se eu não me engano, ela me falou num sábado ou na sexta, aí no domingo, que eu acho que era o curso, né? Uhum. E aí o teste, eu não me lembro se era na segunda, que é um dia que o Sesc não abre, ou era na terça, não me lembro. Era assim. Eu sei uma força para você poder esse teste. A sua mãe estava resistente. Ela achou que eu fosse contra. E eu, vai!
E aí eu dei o empurrão final. Aí ela Ela não queria. Aí a minha tia falou: ah, olha, minha sua mãe. Aí eu sei que no final das contas decidiu. Ah, não, que minha mãe não podia, que ela trabalhava, não podia ir comigo. E a minha tia também não é minha avó, que é falecida hoje, minha avó, parte de pai, a avó Zezé. Ela pegou o ônibus da casa dela, que ela morava em Marechal, e me encontrou lá no Sesc, para poder. Só que nessa, até eu conseguir falar com o Sesc e tal, nós chegamos já praticamente no final do teste, né? Aí minha avó ficou lá fora, eu entrei. Quando eu entrei, o teste era assim, era uma improvisação. E aí eu entrei assim, nunca tinha, não sabe assim, você entra, não sabe nem como agir, nunca tinha participado, né, daquilo, você fica sem saber, né? Muita gente ali já era profissional e tal, né? Aí nós chegamos para fazer o teste. Uma menina, chegamos no mesmo momento e tinha acho que umas 3 pessoas que estavam lá esperando, já estavam lá esperando para fazer. Aí o cara do teste falou assim: olha, vocês 5 aqui vão fazer, acho que era eu, essa menina, e essas 3 pessoas vão fazer a improvisação. Vocês combinam aí que vocês vão fazer, não tinha tema, nada, era para fazer uma improvisação. E essa menina chegou lá e falou: não, porque eu vim indicada do fulano, do Beltrano. Aí eu já falei: ai, meu Deus. Já fiquei assim, né? Ela chegou cheia, acho que ela já era profissional, não sei. Veio cheia depois. E eu ali, né, nunca tinha feito nada. Aí eu sempre fui muito falante, mas em determinados momentos, naquela época, hoje eu já sou um pouco mais, né? Eu ficava tímida. Em alguns momentos eu ficava tímida. E aí a menina começou a falar: você vai fazer isso? E não falava, ela coordenando a improvisação, o que eu ia fazer. Aí eu falei para ela assim, era uma improvisação, não lembro como é que era a história, mas ela queria fazer a Branca de Neve. Era uma história da Branca de Neve. Aham. E ela disse que ia ser a Branca de Neve, e a outra ia ser não sei o quê. E eu falei: e eu? Você o quê? Aí ela olhou para minha cara, pensou e falou assim: ah, você faz o anão. Aí eu: tá, eu vou fazer o anão, mas o que o anão faz? Aí ela: ah, sei lá, fez assim, tipo, meio que desdenhando. Aí eu falei: ai, gente, o que eu vou fazer? Não tinha fala pro anão, não tinha nada pro anão. O anão só passava de uma ponta a outra do palco. E aí eu inventei uma fala lá na época, que era tipo Branca de Neve, falando alguma coisa assim. Passei lá fazendo a minha representação, que eu não me lembro exatamente, mas de acordo com a situação. E aí finalizou, e aí eles separaram quem ia ficar. Quando eles separaram quem ia ficar, aí, na minha cabeça eu falei: cara, tipo, rodei, né? Tipo, nem apareci, só passei de um lado do outro falando Branca de Neve, Branca de Neve. Aí ele foi e me chamou. Ele falou assim: você, para fazer a leitura do texto. E não chamou a menina. Aí eu já fiquei assim, né? Falei: caraca, a menina não foi, eu fiquei. Aí tinha a segunda etapa, que era a leitura do texto. Quando ele me deu para ler o texto, ele me deu o personagem principal para eu ler. Aí eu falei assim, fiquei meio assim. Aí, quando passou o teste, aí eu fui selecionada. E quando, né, depois de um tempo, ele falou para mim assim: quando eu vi você no palco, eu já sabia que você ia ser a personagem principal. Olha como é que é o destino, né? Esse olhar, essa coisa. Quando tem que ser, né? E assim, e aí ali foi uma confiança. Graças a Deus, deixa eu chegar para cá. Graças a Deus eu insisti naquilo, né? Hoje continuo na carreira, nunca deixei, em alguns momentos mais, outros menos, né? Por conta das situações da vida, mas eu nunca desisti. Sempre estive envolvida nisso. E fui fazer a faculdade de teatro. Justo, me lembro que você chegou e me deu essa notícia maravilhosa. Fui fazer a faculdade de teatro. E, assim, o teatro sempre, desde que eu me entendo por gente, estava presente na minha vida. Inclusive, nesses momentos de modelo e manequim que você falou, porque você me dava essa oportunidade. Na época, eu não tinha essa consciência, né? Que o que você estava me dando ali não era um papel de modelo e manequim, era um papel de atriz. Aham. Né? Eu sempre te dava o personagem de atriz. E eu sempre marcava você junto comigo. Era raro entrar com alguém e sempre marcava: Carla, você vai trabalhar junto comigo, vou te dar uma assim, e nós vamos desenvolver você.
Ia, porque eu tinha uma facilidade muito grande do que eu passava falando para você, você assimilava e você incorporava aquilo, dava vida e acontecia. As pessoas ficavam apaixonadas. Ai, não sei o que, a Carla, babá, babá. E engraçado que até hoje, em função desse tipo de trabalho que eu fiz com você e outras pérolas maravilhosas de pessoas que passaram na minha vida, o linguajar sempre é o mesmo. Mas foi porque lá atrás você foi uma das primeiras pessoas a captar muito rápido e eu continuei a minha vida toda trabalhando como se eu estivesse trabalhando com várias pessoas que tivessem a mesma facilidade que você teve. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Aham. Aqui, na minha segunda pergunta, você já me sinalizou que em Belfort Roxo você já fez essa aplicação. Que eu vou perguntar a você o seguinte: o que você, desse tempo todo que a gente conviveu, tem momentos assim interessantíssimos de eu ir comer, ai, brigadeirão na sua casa. Ai, que delícia! Gente, a gente bater papo, jogar conversa fora. Como era ótimo você me buscar de carro. Assim que você começou a dirigir, você ia me buscar de carro na Praça Praça Seca. Seca. Ai, era muito bom, gente, que coisa boa. O que você levou dessas... Eu sempre fui assim, acelerado, e eu vejo em você, eu me reconheço. O que você levou para a sua vida de coisa que você tenha guardado, assim, de ter aprendido comigo, para a sua vida profissional ou sua vida pessoal? Então, meio dessa confiança, né? Essa crença de que realmente eu nasci para fazer isso. Com certeza. Sabe assim, eu sempre tive, eu tinha essa percepção de mim, mas é muito difícil você, né? Ainda mais na novinha, né? Ter essa. Quando uma outra pessoa em qual você confia, que você admira, chega e fala isso para você, que está tendo esse olhar para você, isso te dá uma força, isso te dá, né, uma vontade ainda maior de seguir nesse caminho, né? E Perfeita. uma coisa, assim, eu sempre acho, né, que todas as pessoas que passam pela nossa vida, seja pelo lado positivo ou lado negativo, a gente sempre leva alguma coisa desses encontros, né? Sempre. Talvez a gente não tenha consciência imediata, né? Mas quando você me faz essa pergunta, por exemplo, e eu paro para pensar e vejo da onde vêm determinadas atitudes que eu tenho hoje, por exemplo, com os meus alunos, com certeza muito vem daquele momento que eu vivi, porque foi um momento muito marcante nas suas aulas, né? Porque foi um momento muito marcante para mim, para as pessoas que estavam ali, eu sei disso, né? E, por exemplo, hoje eu vendo, né? Eu acredito que muito da forma como eu lido com os meus alunos tenha um pouco do tio Helder lá. Por exemplo, né, você me fazendo essa pergunta, né, me faz um flashback. Por exemplo, esse olhar para cada aluno, tentando extrair dele o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor. Por exemplo, como você falou, vou puxando agora para o seu olhar para mim, né? Você enxergava em mim, não a modelo e manequim, para qual curso eu fui fazer, mas você enxergou um potencial que eu, de alguma forma, tinha ideia de que eu podia, mas quando alguém te dá essa oportunidade e acredita em você, isso floresce. Perfeito. Isso floresce. E eu procuro ter esse olhar para os meus alunos, né? E essa doçura, essa rigidez, mas sem deixar de ser doce, sabe? Essa rigidez que, né, que existe uma disciplina, existe um momento, né, de fazer, né, que a coisa tem que acontecer, mas existe um olhar carinhoso, um olhar que aquela pessoa ela é única, é um indivíduo que tem uma família por trás, que tem toda uma história, e isso assim, né? Agora pensando, e era isso que a gente vivia lá. Eu tenho uma outra memória sua, maravilhosa, que nós fizemos Madonna. Então, Madonna, na realidade, aquilo não foi um desfile, aquilo foi uma parte teatral que durou 25 cenas.
E Mãezó conversou comigo, que eu falei para ela assim, eu quero... que ela tinha muito essa afinidade comigo. Até hoje eu vou às festas de vocês, eu tenho que beijar, abraçar todas vocês. É. Eu chego na hora que eu vou embora, né? Eu necessito desse toque. E aí eu falei assim, mãezona, porque eu queria que elas viessem 8 meninas vestidas de ciganas, né? De preto e vermelho, porque eu quero vir de toureira e papapá. Aham. E ela pegou e ela agilizou, ela combinou com as meninas, porque você e a Marcela era certo estar naquele meio. E É. ela combinou com as outras mães, e vocês, às 8, fizeram a roupa idêntica. Era igualzinho a roupa. E vocês entraram antes de mim, no meio daquela fumaça, naquela passarela. Gente, a visão que eu tenho de vocês ali é algo assim surreal. E a sua mãe, ela naquele momento, ela acho que ela não foi nem a mãe, eu fui o professor, eu fui o filho dela, que ela, não, vamos fazer do jeito que você quer, e agilizou. E um outro momento importante foi quando vocês se formaram. Chorei muito com Amigos para Sempre, eu estava até escutando agora, né? Que é o livro Ah, de vocês, e vocês todas, uma de cada vez, vieram representando uma nação de fora, né? Que você veio representando a França, e a Marcela veio representando a Alemanha, se eu não me engano. eu acho que foi. Eu lembro da roupa da minha irmã. Isso. E você foi a França? Não. Você foi a França, quem foi a Cláudia. Ah, eu fui Você, quem? você Ah, veio foi Espanha, não representando. foi? Você veio representando o Egito, a Índia. Não me Não, peraí. lembro. A Espanha foi a Roberta. Você foi. Peraí. Gente, a sua roupa brilhava tanto, 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 tanto. Peraí. A Marcela foi à Alemanha. Você foi. É isso. Você veio à Índia. Era uma roupa com uns tecidos brilhosos, lindíssimos. É. Chamava uma atenção muito grande. Ai, olha, foram tantos. Ô, Helder, eu tenho vontade, eu não sei se você tem ainda. Você tem esses registros? Então, Em tenho vídeo? essas fotos todas. Não, mas em vídeo você tem, não. Então, eu tenho elas todas em VHS. Eu tenho que passar todas para CD. Podia passar já no caso, para A formato memória de. é externa, né? Justamente. Porque são momentos ímpar. E colocar no YouTube para os seus alunos, né? Gente, você está me dando uma boa ideia agora. É. Gostei. Eu gostei. Colocar aí no YouTube esses Daí. desfiles shows, porque cada desfile era um espetáculo. Justo. Eu lembro assim que era uma produção assim. Aham. Mas éramos a Broadway da Banerje. Não, e para a época era uma coisa assim com pouquíssimo recurso, né? Porque não se Isso. tinha um recurso, né? Até hoje teatro não se tem aquele recurso, a gente tem que rebolar, né? Para Aham. fazer acontecer a nossa ideia, né? Mas assim, com pouquíssimo recurso a gente fazia coisas assim. Justo. E o Gerlínio tinha uma coisa de muito bom. O que eu pedia para ele de iluminação, ele corria atrás daquela iluminação, porque eu sabia como é que a roupa de vocês iam vir, porque vocês me contavam o que estavam fazendo. E aí a iluminação dava aquele brilho total em vocês, eles ficavam boquiabertos, né? E nós fazíamos um. Carla, eu estava um dia desses falando, quando eu falei no curso que os nossos desfiles começavam às 8 horas da noite até 4 horas da manhã. O pessoal, que desfile era esse? Gente, olha, era algo assim que a gente tinha um gás, fazia 20 cenas, 24, mas não eram 10 manequins, eram 100, 150. E era todo mundo queria desfilar todas as cenas. Então era algo assim, além da imaginação. Mas deixa eu voltar para você. Hoje, Carla, tá fazendo o quê? Como é que tá o seu trabalho? Me conta pra gente. Então, vou contar. Eu já estou nesse meio, como eu falei, há bastante tempo. E aí eu fui morar lá, não é na Colômbia, é na fronteira com a Bolívia. É com C também, mas é Corumbá, Mato Grosso do Sul. E aí, lá eu trabalhei muito, assim. Inicialmente eu fui achando que ia ficar 1, 2 anos no máximo. Acabei ficando 7, quase 8, né? E aí, lá eu trabalhei muito. Eu tinha uma visão, né, de que eu não ia
né, por ser interior do Mato Grosso do Sul, ia ser mais complicado. Cara, eu conheci gente muito boa lá, tem gente muito maravilhosa que me acolheu assim de uma forma ímpar. Encontrei um amigo de faculdade que é corumbaense, que na faculdade eu conhecia muito en passant e que lá que a gente ficou mais próximo. Então, eu conheci pessoas maravilhosas e fiz muitas coisas lá. E em 2016 eu retornei para o Rio de Janeiro. Estou contando isso para entender, né, como é que tá até hoje, né? Em 2016 eu retornei grávida do meu segundo filho, que é o Davi, né, que você conheceu. Amo ele. E aí eu voltei com a intenção de continuar, porque eu trabalhei grávida lá em Corumbá, né? Eu já cheguei aqui, eu voltei em fevereiro, ele nasceu em abril. Eu cheguei a trabalhar bastante, até os últimos momentos, eu guardando mudança e fazendo trabalhos lá, como diretora, como atriz, né, como professora, fiz muitos projetos lá. E aí eu vim para cá. E quando ele nasceu, a gente não sabia muito bem o que ele tinha e tal, ele nasceu com um probleminha. E aí, nessa de investigação do que ele tem, né, foi uma dedicação muito grande. E durante um certo período eu tive que me afastar, não de ser eu até entrei de licença no município para cuidar dele, né? Mas eu tive que me afastar um pouco do teatro. Isso não me fez bem, claro, porque o teatro para mim é mais do que uma profissão, é algo que está na minha vida, que corre nas minhas veias, assim. Eu necessito, mas ele também necessitava muito de mim naquele momento. E aí, em 2019, aliás, em 2018, já voltei a conversar com uma amiga minha, que é a Luciana Mitkiewicz, que é dona da produtora Bonecas Quebradas, que eu já vinha trabalhando com ela. Conheço ela desde 97, trabalhei com ela em 97. Aí trabalhamos depois em 2006, 2007. E aí ela me convidou para estar junto com ela numa sociedade e voltar a trabalhar num projeto, voltando agora, porque eu falo, vou e volto, né? É porque quando eu fui para Corumbá, eu e Luciana estávamos trabalhando num projeto chamado Memórias de uma Manicure. E esse projeto, como eu achava que ia ficar 1, 2 anos, a gente achou que, né, que dava, você vai voltar e a gente vai estrear. Só que a coisa não aconteceu bem dessa forma. Eu fui ficando. E aí a gente achou por bem guardar esse projeto na gaveta e na hora que eu voltasse, a gente retomaria. E aí voltei, como eu falei, voltei em 2016, aconteceu essa situação com meu filho, e aí a gente acabou demorando a voltar. Quando foi em 2019, nós nos tornamos sócias e voltamos com o projeto Memórias de uma Manicure. Voltamos, vamos fazer, isso foi do meio para o final de 2019. Aí, em 2020, vamos começar. Aí fizemos, porque como é que a gente trabalha, Elda? A gente trabalha em processos colaborativos, né? É um trabalho da Bonecas Quebradas, já vinha assim, né? O trabalho dela, e quando eu entrei, já, né, continua dessa forma. E aí, nós fizemos, em janeiro, veio um dramaturgo amigo da Luciana de São Paulo, para dar uma oficina para a gente, aqui no Rio. E ele ficou uma semana com a gente, dando essa oficina, para a gente poder, né, ter material para poder começar esse projeto. Em março veio a pandemia. Ai, que ninguém merece. E aí a gente falou assim, o que a gente vai fazer? Aí vamos aguardar. Aí quando a gente viu que o negócio não ia voltar tão cedo, porque inicialmente ninguém sabia, né? Achou que ia ser uma quarentena, né, de um período pequeno. E aí a coisa foi, e a gente falou, não, vamos começar a trabalhar online. E aí a gente vem desde então, começamos devagarzinho, trabalhando online, tendo encontros online para trabalhar nesse projeto. Aí nós nos encontramos nessa oficina, né, veio uma grande presente para a gente, foi a Gabriele Rosa, que ela é dramaturgista do projeto, ela é escritora, ela é historiadora, e ela veio e, coincidentemente, ela tem uma irmã que é dona de uma esmalteria. Que legal! E ela veio para esse trabalho. E aí, resumindo, hoje a gente tem trabalhado nesse projeto. A nossa ideia, ano que vem, estrear, né, tudo dando certo, estrear esse espetáculo. Mas a gente começou a ver outras possibilidades online desse projeto. Bacana! Também.
tudo envolvendo esse tema que são a vida dessas profissionais, né? A valorização dessas profissionais, as histórias que elas têm para contar, sempre com esse olhar feminino, trabalhando as questões femininas. E a gente vem trabalhando isso ultimamente. Aí a gente Oi? Você está trabalhando autoestima. Sim, sim. Continua aí presente na minha vida de novo. Carla, Ontem nós olha, fizemos uma live, foi muito legal, assim, como a gente tem feito lives. Aí a gente tem feito também, só voltando, encontros com manicures, encontros virtuais com manicures, para elas contarem essas histórias para gente. gente, isso é muito bacana. Porque olha É, só, essa abertura que você está dando para essas mulheres é algo assim surreal. Eu fiz um personagem uma vez no teatro que eu tinha que ter as unhas grandes, porque era uma águia, um falcão. ah, Colar aquelas unhas no meio do espetáculo, eu já tinha perdido uma meia dúzia. E uma, menina, uma coisa horrorosa. E aí, a unha tinha que ficar. Eu fiquei 1 ano de garras, eu parecia um leopardo. Porque o que acontece é fazer o movimento de bater as asas. Então, quando eu esticava a mão, que ela ia fechada, você via que as unhas eram grandes. E uma manicure abençoada, graças a Deus, caiu na minha vida e me ensinou a usar um produto para não quebrar a unha. Porque a unha, quando vai alcançando um certo tamanho, ela tem uma tendência a quebrar, né? compartilha aí. Não, é um tal de casco de tartaruga. Cavalo, casco de cavalo. Cavalo. Um casco de cavalo. Então, o que acontece? Ela falava para mim assim: além de você fazer isso, antes de você, quando você, vamos dizer, você lava a cabeça todos os dias, eu estava com o cabelo maior que o teu. Aí eu, isso para secar um problema. Então, se você lava de 2 em 2, quando ele estiver sujo, passa as unhas assim, ó, no couro cabeludo. Porque aquela gordura que está saindo do fio, ela enrijece a unha. Aí eu, mentira. Fiquei assim, Carla. Mentira. E assim foi feito, eu consegui não quebrar as unhas por 1 ano. Eu só aparava. Carla, meu anjo, nós vamos entrar agora numa rapidinha. Vou te fazer umas perguntas e você vai aí me respondendo. Vou tentar Vou ser olhar para rápida. cá. Do jeito que você quiser. Você sabe cozinhar? Sim, adoro. É Adoro. mesmo? Olha, é Adoro. uma coisa que eu adoro cozinhar. Ai, meu Deus. Também Adoro. depois dos bolos maravilhosos que eu comia aí na sua casa, você com certeza é ótima cozinheira. Qual a Adoro. sua cor preferida? Então, amarelo. Ai, você prefere frio ou calor? Calor. Por quê? Calor. Porque eu acho que o calor, eu sei que né, às vezes é incômodo, mas ele traz essa alegria, essa vibração diferente. Não sei, acho que as pessoas ficam mais vivas, assim. O frio, não sei, ficam muito encolhidas, acabam, parece ter uma sensação de tristeza. Não que não seja bom o friozinho Sei. de vez em quando, mas assim, eu gosto mais do calor. Você tem tatuagem? Tenho. Aonde é? Aqui, eu não sei se vai dar para ver. Eu vou virar aqui para você ver se dá para ver. Peraí. Ó. Gente, você colocou tatuagem no mesmo lugar, basicamente, que eu coloquei. Que lindo, fez as máscaras no teatro. Isso. Eu Tá coloquei. lindo. Eu coloquei. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Pedaço da oração de São Oração de São Francisco. Ai, que lindo! Ó, minha mãe Maravilhoso. ficou até sem Você falar comigo. Minha mãe ficou sem falar comigo por causa disso, Elza. não acredito. Foi. Você já quebrou algum osso? Não, graças a Deus, não. Quebrar, não. Ai, nem queira. Não. Eu já quebrei tanto que o povo Não, pensa tão não. Meu brinquedo da marido lei. é assim. Meu marido é assim, já se quebrou inteiro. Eu falo que ele é um ortopedista e fisioterapeuta, mas por experiência própria. Com certeza. Você é alérgica a alguma coisa? Sim, eu sou muito alérgica à poeira. Nossa, eu tenho rinite Ai, alérgica, muito alérgica. é o meu caso. O que te causa repulsa? Ver alguém tratar mal a alguma pessoa, assim, diminuir alguma pessoa, isso me causa
me causa uma repulsa, assim. E o que Ver. te faz... Oi? Pode falar. Não, Pode isso, falar. se vê alguém tratando mal a outra pessoa, assim, diminuindo, se sentindo melhor do que isso, me incomoda, me causa repulsa. O que te traz frio na barriga? Está em cena. Gente, todo mundo tem respondido isso pra mim. É O mesmo? quê? E olha, Todo. você sabe, o Helder, olha que coincidência. Hoje eu pensei sobre isso de manhã, né? Como diz uma amiga, não existe coincidência, é o universo. Eu pensei hoje de manhã, porque todos os dias que eu acordo para dar aula, eu sinto essa. Não é igual como se estivesse em cena, claro, mas é uma sensação assim de um. Sabe quando você vai fazer uma apresentação, você tem alguma coisa para fazer, te dá aquela coisa assim, até eu começar. Porque a gente dá aula é como estar em cena, né? É um pouco estar em cena, né? Para cada turma você é uma personagem, né? Porque cada turma tem, né, a maneira de lidar, né? Tem um perfil, né? Diferente. E eu pensei sobre isso, eu falei assim, não é a mesma sensação de que está em cena, porque estar em cena é diferente, é um frio na barriga também, mas é diferente. Mas dar aula para mim também até eu chegar e começar. Depois que eu começo, não. Eu vou te dizer um filme que eu não sei se você já assistiu, mas você, como uma mulher muito antenada, você vai gostar muito dele. Eu me identifico. A atriz já é falecida, mas eu não tenho esse frio, porque parece que acontece comigo o que aconteceu com essa atriz. O filme é a vida da Judy Garland, que é uma atriz que fez a Dorothy no Mágico de Oz. Quem faz é René Zimmermann. Carla, é algo surreal. O medo dela, na realidade, é fora do palco. É o contrário do que vocês falam para mim. É. Quando ela chega no palco, Carla, ela aparece. Imagina você, quando a gente não se vê há muito tempo, se encontra e abraça. É exatamente aquela emoção que você me passa, é a emoção que ela tem quando ela bota a mão no microfone, ela é outra pessoa. Mas sim, mas só que até chegar esse momento, para mim, eu tenho frio na barriga. É. Ah, então você veja que você vai se enquadrar com ela. Tem uma cena que ela tem que tomar um porrão, a menina dá um empurrão nela e ela entra catando o cavalo. Quando ela bota a mão no microfone, já não é mais aquilo que ela estava sentindo lá fora. Já é a atriz. E ela canta maravilhosamente bem. Esse filme está na Netflix, ou na NetNow. Ele está num dos dois. Eu vou ver direitinho E me vou manda. mandar para você. Você Tá. vai amar assistir ele numa madrugada. E eu falei assim, vou começar, termino amanhã. Não consegui. Eu tive que... É maravilhoso. Prende. Deixa eu continuar aqui com você. O que te inspira? O que me inspira? Tantas coisas. Você é uma pessoa que me inspira. Obrigado. Você é uma pessoa que me inspira. E, como eu falei aqui, muito mais quando eu vou tomando consciência, né? Quando eu vou pensando, muito mais do que eu imaginava, por Olha que exemplo. maravilha. Obrigado. Muito obrigado. Carla, a gente falou em filme. Um filme que marcou para você na sua vida? Olha, por incrível que pareça, eu não tenho assim um filme, mas eu gostava muito. Olha, quando eu era criança, me traz boas recordações. Eu acho que era o fato de ir ao cinema, não sei, dos filmes dos Trapalhões. Ai, era maravilhoso. Eu acho que era todo, né? Não era só o filme, claro, mas era aquilo, né? De ir criança para o cinema, né? De estar ali. A gente não tinha, né, acesso ao que se tem hoje, né? Você vai ali no teu computador, no seu celular mesmo, né? Você tem acesso ao mundo. Então a gente, né, tinha que esperar aquele momento para assistir ao filme. Aquilo tinha uma mágica, assim. Então, os filmes dos Trapalhões, assim, eu não tenho um filme específico deles, mas me traz uma sensação boa de uma infância feliz, de um momento feliz da minha vida. Coisa muito bonita.
Tem uma coisa que eu não contei para você, vou contar agora, que eu falei que nós fizemos, eu e você e o elenco da Banerj, fizemos a Noviça Rebelde na década de 90, né? Nos anos 90, por volta de 92 ou 93. E a minha companhia de teatro tem uma música da Noviça Rebelde que, por causa de vocês, eu nunca tirei ela da minha vida. Eu fiz de 2000 até bem há pouco tempo. E eu criei um musical chamado Os Gatos do Beco. E o Dó, Ré, Mi e o Tic Tac, eu fui para o estúdio gravar com as crianças, porque eu lembrava de vocês. E mantive. Oh, E o Ângelo, meu filho, quando estava com 5 anos ou 4, o André maquiou ele de gato e ele fez essa cena. E todas as vezes que eu ensaiava uma equipe diferente, eu falava de você. Que você tinha olha. conhecido a Rebelde. Tá, eu nunca tinha contado isso, tô contando pra você agora para todo mundo Ah, saber. eu queria. Se você tivesse essa gravação, eu queria tanto ver. Olha, eu tenho um pai que tem, e ele está tendo uma dificuldade muito grande de vir aqui na minha casa para eu buscar tudo. Você Mas precisa exatamente resgatar esse isso, Helder. deles de gato, ele possui eles de gato, e o Ângelo entrando numa situação muito engraçada, porque eu precisava ir ao banheiro e falei assim, André, toma conta aqui dele para mim. Não, eu não ia ao banheiro, eu ia fazer alguma coisa, toma conta do Ângelo, tá bom, tio. O André falou assim, Raira, toma conta do Ângelo que eu vou aqui e já volto. E aí o André também foi, a Raira deu a mão pro Ângelo, a cena dela ia entrar, que era exatamente o Cuco, e o Puxou. que o Ângelo fez? Entrou atrás da Raira. E aí eu voltei, o André voltou, e o André, cadê o Ângelo? Tá com a Raira. Aí eu, gente, a Raira tá no palco, e o Ângelo tava na frente da Raira. De tanto ele ver a cena, ele fez naturalmente. Então, ou seja, essa imagem sua trabalhando comigo no Noviça Rebelde, eu trago para minha vida até hoje, e sempre quando eu posso, eu coloco. Eu usava Ah. no Peter Pan, que eu fiz Peter Pan, e eu usava essas duas cenas do Peter Pan. E eu Olha, falei, Helder, você tem que colocar isso nessas plataformas de streaming, porque eu acho que eram coisas tão bonitas. É claro que, às vezes, né, de repente, uma pessoa que não viveu aquele momento assistiu hoje fala tem muita coisa que você faria de outra forma hoje, porque os recursos são outros, aham, né? Mas, para a época, eram coisas moderníssimas, né? justamente. Eram coisas de ponta, com pouco Ó, dinheiro. justamente, a gente fazia mágica. Deixa eu continuar aqui com você. Carla, como você se relaxa, que você é tão ativa, faz tantas coisas ao mesmo tempo, o que faz você. Ai, vou relaxar agora. Ai, gente, é difícil, Helder. É difícil ter esse momento. Eu só relaxo na hora que eu tomo meu banho e vou dormir. São os dois. É Ser mãe tipo de dois isso. filhos é algo assim, uma aventura do momento. É tipo isso. Aí que às vezes eu vou ver alguma coisa antes de dormir, vou ver uma coisa no celular, assim, coisas que não sejam relacionadas a trabalho. Né? Ou pode até ser relacionado ao trabalho, no caso de manicures agora, né? Vou pesquisar alguma coisa de manicures, mas assim, alguma coisa mais relax, não com aquele, né, aquele compromisso. Né? Uma coisa que eu gosto muito que, por exemplo, ir ao teatro me relaxa muito, mas não estamos indo ao teatro mais. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, que eu quero voltar a fazer, que é o Pilates. Eu gosto muito de Oh, fazer Pilates. que Muito. tudo. Tem muito tempo que eu não faço, eu vou voltar. Aí você falou em teatro, aí nós perdemos dois bons teatros no Fashion Mall, né? Fecharam os dois, Hum, infelizmente. é, É. Bom, vamos lá. O que você mais aprecia nos seus amigos? eu gosto, eu aprecio o humor, eu gosto de rir. Eu É, gosto, assim, é, normalmente assim, os meus amigos, quando eu tô assim, com eles, né, eu gosto de rir, eu gosto de ver esse lado das pessoas, esse lado engraçadas, histórias, adoro ouvir histórias, adoro mesmo, assim, de todas as pessoas, assim, dos meus amigos principalmente, mas de todas as pessoas. Eu costumo dizer, sentou do meu lado, não me dá papo, não. Ai, meu Deus. Me conta, qual a trilha sonora da sua vida? Hum, ai, tem, ai, uma música que eu gosto muito, que é Viver
e não terá vergonha de ser De feliz. Rodrigo, ele adora essa música. É, Tá se formando com essa música. é, Você foi longe, maravilha, mas é uma realidade. eu gosto muito dessa música, assim, gosto muito mesmo. Tem várias, né? Mas eu gosto dessa, essa é uma música que me inspira. Perfeita. E um livro de sua preferência? Olha, eu leio muita coisa assim relacionada à minha profissão, sabe? Assim, eu queria ter mais tempo, né, para ler outras coisas só por ler, sabe? Assim, Sei. só por ler. Ah, vou ler, vou pegar isso aqui. Mas eu gosto muito de biografia. Eu gosto de ler biografia. Eu gosto também de ler coisas relacionadas à minha profissão. Eu sou muito curiosa, assim. Eu até quero reler, porque eu já li já tem muito tempo os livros do Stanislavski, né, que é um cara que escreve, né, sobre o trabalho do ator. E assim, eu gosto muito porque foi muito engraçado que eu comecei muito, né, de forma intuitiva a fazer teatro sem um estudo realmente. Quando eu comecei a estudar, que eu comecei a ler esses livros, que eu comecei a parar e pensar, eu não tinha técnica, né? Eu fazia de uma forma intuitiva. E eu parava, as coisas que eu li ali naquele livro, nos livros dele, a construção do personagem, a preparação do ator, eu olhava e falava assim, gente, mas eu faço isso. Eu já faço isso. Sabe Justo. assim, como se eu já tivesse sido atriz em vidas passadas, sabe assim? Isso já viesse Ué, comigo, de alguma forma. Claro que é um olhar dele para a representação, né? Mas assim, eu falei, será que eu vivi nessa época? Estou reencarnado agora? Porque eu enxergava muita coisa. Então eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito de ler. Mas ultimamente eu tenho tido pouco tempo. Eu tenho lido coisas assim, que realmente, né, tipo, não ler por só, como eu falei, eu quero reler, mas por prazer somente. Mas eu tenho muitas coisas que são, né, são da escola, do trabalho, né, que tem que ler. Não que não seja bom, que conhecimento sempre é bom, mas sabe, eu vou pegar esse livro aqui e vou ler porque eu quero somente, está difícil nesse momento. Mas eu gosto desse tipo de livro, como eu estou falando. Eu gosto de livros que falam sobre atuação e biografias, também histórias, né, de outras pessoas. Eu gosto muito. perfeito. Deixa eu ver aqui. Qual o seu maior defeito? Difícil a gente falar de defeito. Ué. Segundo, segundo meu marido, Ai, adorei. eu sempre acho que estou certa. Rodrigo diz isso pra mim. Você sempre tá certo. É. Eu falo, mas eu sempre estou certa mesmo. Eu costumo dizer assim, mas eu sou muito realista. Ângelo já fica assim, ô, realista mesmo? Ai, meu Deus. E sua qualidade? Eu acho que é assim, tá sempre de bem com a vida. Sempre alegre e também, eu não sei se é e ao mesmo tempo procurar tratar todo mundo bem, sabe? Assim, falar com as pessoas, se fosse, né, numa escala de uma empresa, desde o presidente, do dono da empresa, até aquela pessoa que está na portaria, que está ali te recepcionando. Para mim, todo mundo, eu falo com todo mundo da mesma forma, sem, entendeu? Com o mesmo carinho, mesma forma. Eu acho que eu vejo que não deveria ser, né? Deveria ser uma coisa natural. Mas às vezes eu vejo que nem todo mundo tem isso. Então, falou, será que isso é uma qualidade? É, você traz a humanidade com você. Você representa a sociedade enquanto um ser humano que está ali esticando as duas mãos para o próximo com uma naturalidade muito sua, muito Carla. Não existe uma figura fantasiada, não. É você e você se apresenta. Você tira o filtro. Você está entendendo? Isso é muito bonito e poucas pessoas têm a coragem de ser dessa forma qual você. Eu a vejo dessa Ah, maneira. Você vem mesmo ao nosso encontro com todo carinho. Oi, filho. Vou só fazer então a última pergunta. Tá? A mensagem.
Meu anjo, qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para quem está correndo e buscando uma profissão de artista? Ou seja, você transformou o seu sonho em realidade. Existem pessoas que querem isso e não sabem o que fazer. Persistência, né? Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente precisa, né? Eu posso dizer que fui privilegiada por ter um suporte familiar para poder continuar em busca do meu sonho, no sentido financeiro, principalmente, porque eu sei que às vezes é difícil, mas eu continuo acreditando que não é impossível, né? Então, tudo que eu penso, né, que eu ainda quero conquistar, né, que ainda tem muitas coisas que eu quero conquistar, que às vezes pode parecer impossível, mas não é. E a persistência, eu acho que é o caminho. Se é isso que você quer, pode ser que, como aconteceu comigo, em algum momento você tenha que dar uma recuada, né? Como eu tive nesse momento de me dedicar ao meu filho, né? Mas, assim, eu nunca... Por exemplo, quando eu tive a minha filha, eu lá em Corumbá, né? Eu ficar com ela lá em Corumbá, eu continuei no teatro e, assim, eles me acolheram, por isso que eu digo que eles me acolheram, assim, a Lara ia comigo para tudo quanto é lugar. Você contou a história aí do Ângelo que entrou na cena. Eu lembro que uma vez foi para um festival de teatro em Campo Grande, que é a capital, e a Bianca falou lá para a produção, Bianca, que é, nossa, pessoa maravilhosa, Bianca Machado, lá de Corumbá, falou, olha, a nossa atriz e diretora, que eu era diretora também, assistente junto com ela do espetáculo. Eu falei assim, ela falou assim, ela tem uma filha, a filha tem que ir junto. Aí a Lara foi junto comigo. Aí chegando lá, a peça era itinerante. Então não existia uma coxia para ficar. Era um galpão, assim, né? As pessoas iam andando, e o espetáculo ia acontecendo. Era tudo no escuro, era um espetáculo de terror. E o que vai fazer com a Lara? A Lara pequena, tinha acho que 5 anos, 4 anos, 5 anos, eu acho. O que vai fazer com a... Bota a Lara em cena. Então a Lara ia junto. Aí fizemos um figurino para a Lara, fizemos uma maquiagem. Falei, Lara, olha só, você vai ficar só assim, olhando para baixo, com a bonequinha amarrada, e do lado da pessoa que ia caminhando com a plateia, porque não tinha quem ficasse com a Lara, então a Lara tinha que ficar ali. Que barato! E participou. Então, assim, eu sempre... Isso poderia ser um empecilho. Né, agora tem minha filha, como é que vai fazer? Não, ela ia comigo, e sempre foi assim. Aconteceu essa situação com meu filho, mas foi outra questão. Mas a persistência sempre esteve ali. Eu estou voltando. Eu estou recomeçando. Meus queridos, minhas linhas e meus carretéis, estamos aqui no nosso canal Fechecler com a presença maravilhosa dessa pessoa incrível, Carla Soares, atriz, ou seja, polivalente, né? Ela faz um monte de coisas. Agradecer a sua presença, o seu carinho, ou seja, dividir conosco a sua vida, tá? Carla, um beijo enorme no seu coração, meu amor. Obrigada pelo convite. Adorei essa conversa, me diverti muito. E estou muito feliz, né, de me lembrar das coisas, dos nossos momentos. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Obrigada.